Sejam bem-vindos ao Conselho das Américas. Eu sou Steve Liston, diretor sênior do Conselho das Américas aqui em Washington. E eu tenho a honra de apresentar o programa de hoje como parte do nosso programa de saúde do Conselho. E quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presente e também online, que faz parte da nossa série O Melhor Futuro Sanitário para as Américas. O programa de hoje lhe dará um tema de um grande interesse: como melhorar a sustentabilidade dos sistemas de saúde através de compras com base em valor. Antes de começar, quero ressaltar que essa é uma audiência pública que será transmitida em espanhol e português através do Zoom. Vocês podem selecionar o idioma clicando o globo na parte inferior da sua tela. Também quero agradecer Medtronic, Merck, fora dos Estados Unidos, Organon, Pfizer e Sanofi, pelo seu patrocínio. Sem o patrocínio deles não seria possível esse programa. Com isso, eu passo a palavra para a nossa moderadora, Gabriela Prada. Doutora Prada é médica com mais de 20 anos de experiência, é especialista global em sistemas de saúde, baseado em valor e aquisição de tecnologia médica baseado em valor, com base em valor. Atualmente é diretora sênior de políticas de sistemas de saúde dentro de assuntos globais da Medtronic. Obrigado, Gabriela, e todos os integrantes do painel para participar desse evento e compartilhar o seu expertise num tema de tanta importância. Muito obrigada. Obrigada ao Conselho das Américas por este convite, por esse espaço, para compartilhar algumas ideias com vocês. Sim, eu tenho total certeza que isso pode beneficiar nosso sistema de saúde na América Latina, como já está fazendo em outras regiões do mundo. O formato do evento de hoje será o seguinte: vamos ter duas apresentações no início. Vamos ouvir do Ramon Maspons, que é chefe de estratégias de inovação. Ele tem muitas funções, mas essa é uma das mais antigas e, eu acredito, uma das mais importantes no Ministério de Saúde do governo de Catalunha, na Espanha. Ele tem muita experiência em aquisições com base em valor e a transição do volume para o valor. Ele não pôde estar, infelizmente, conosco em pessoa, por bons motivos, mas todos os trabalhos que eles fazem há anos na Espanha, potencialmente vai ser premiado pela comissão, e ele está prestes para receber um prêmio que eu acredito que eles vão receber, por isso que ele não pôde estar conosco. Ademais, temos aqui o Sr. Carvajal, que é um especialista principal na divisão de proteção social e saúde no Banco Americano de Desenvolvimento. E ele tem uma função super importante, não só para financiar, mas também para respaldar as reformas para esse tipo de transição. Vamos ouvir dos dois e, em seguida, após as apresentações, vamos ter bem breves, mas ainda assim importantes apresentações sobre o papel do setor privado. Vamos ouvir do setor farmacêutica e dos dispositivos médicos. Qual a posição de cada um e o que eles opinam sobre esses modelos? Em seguida, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Esse é o formato do evento de hoje. Eu tenho 2 slides super breves. Por que devemos falar sobre transições? Por que é importante? Esses 2 gráficos são do relatório da Organização Mundial de Saúde do ano 2020. E a conclusão importante é que, apesar de todo o controle de preço das últimas décadas, praticamente todos os países do mundo, não somente
os de alta renda, mas o de média e baixa renda, gastaram muito mais em saúde. E não só do setor público, também out of pocket, ou seja, os bolsos que o indivíduo, que o lar paga e contribui a essas despesas. Há uma grande variabilidade da qualidade dos serviços de saúde, e se vem esse seguinte slide, há uma falta de satisfação com esse modelo e com os serviços. Foi uma enquete super rápida que eu fiz em março, estávamos numa reunião, 77% completaram e disseram, a pergunta é bem simples, se tiverem que avaliar o sistema de saúde, qual a nota que vocês dariam? Apenas 3% disseram que era bom ou excelente. É um tremendo índice de satisfação. Por isso que perguntamos o que podemos fazer para mudar o sistema. Como tomar melhores decisões para melhorar a qualidade dos serviços e, ao mesmo tempo, tentar estimular mais sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, essa será a sessão de hoje, que eu espero que seja o início de um diálogo. Ramon, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde, da Espanha. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer ao Council of the Americas por poder compartilhar esta sessão com todos vocês. Em segundo lugar, quero agradecer em nome do Conselho de Saúde do Governo de Catalunha, que nos ofereceram essa oportunidade de compartilhar nossa experiência em compras baseado em valor e também inovações baseadas em valor. Se me permitem, eu quero começar onde a Gabriela terminou. Temos tido uma prática muito agressiva de controle de preços, achando que isso ia garantizar uma sustentabilidade nos sistemas sanitários. E o que temos visto e o que estamos descobrindo, baseado naqueles primeiros slides que vocês viram, o que estamos vendo é uma situação na qual estamos vendo uma mudança na dialética, ou seja, a sustentabilidade dessa forma nunca vai poder ser baseado em base de preços ou em base unicamente de produto, preço e o esquema de evidências, que é o esquema que tem regulado a entrada de inovação nesse setor. Então, cada vez mais estamos usando os modelos baseados na necessidade, entendendo soluções como produtos, serviços, conhecimento e experiência e o valor. Tudo isso, além do mais, coincide com uma situação no setorial em que nunca na história temos visto tanta inovação nos laboratórios das empresas, dos centros acadêmicos, no centro de investigação, mas nunca antes tivemos tão pouco dinheiro do ponto de vista das administrações públicas para incorporar essas inovações. Então, portanto, estamos numa situação imperfeita. Muita inovação, cada vez mais. E o exemplo, por exemplo, no tratamentos oncológicos, mas os preços estão criando um rombo nos orçamentos e raramente vamos encontrar mais recursos para incorporar essas inovações, só baseando em preço. Por isso, temos que atuar diferentemente. Quando começamos esse sistema de incorporação de inovação através da compra, parecia ser uma moda, algo badalado, cool, mas, infelizmente, é algo necessário, algo que não podemos nos dar o luxo de não fazer isso, porque não temos outra opção. E como fazê-lo? Basicamente, eu darei algumas dicas que eu acho que nos ajudará a trabalhar e construir a partir desses princípios. 7 palavras-chave: estratégia, tem que ter uma estratégia. Nossos sistemas de compra, de adoção de inovação, tem que ter uma estratégia clara. 2,
nessa estratégia, a inovação e os elementos para os pacientes serão claros e também como serão toda a parte analítica, através de todos os processos críticos, para finalmente pôr o enfoque nos sistemas de valorização. A situação que temos, e passamos para os próximos slides, é uma situação em que nós tecnicamente chamamos de expansão do ecossistema sanitário, não de ampliação. Estão entrando novos atores, muitos de vocês têm o seu iWatch, têm telemonitorização, vocês conhecem esse sistema sofisticado? Isso significa que há novos agentes entrando. Apple e Google não produzem medicamentos, mas todos concordamos que eles vão ter um papel muito relevante no setor sanitário nos próximos anos. O mesmo acontece com a Amazon. Então, entram novos agentes de diferentes setores, com conhecimentos diferentes, que estão introduzindo produtos, serviços e soluções para o nosso setor. Esses novos agentes, com novos conhecimentos, também trazem novos modelos comerciais. Nós somos um setor que tem todas as características para sermos descontinuados, somos um setor que se pressupõe que de 6 a 10% do PIB de um país, com uma elevada percentagem de ineficiência, em alguns lados até 25% de ineficiência, com novos atores que terão a capacidade de disruptar, de romper nosso setor. Novos atores, novos conhecimentos, novos modelos de negócio, novos instrumentos de financiamento, de pagamentos e novos modelos de disseminação de conhecimento. Tudo isso é para dizer, e vamos passar para o próximo slide, vemos que já vai ser mais uma moda, vamos ter que sistematizar todos esses esquemas que nos permitem transformar essa adoção de valorização. E aqui pensamos em como transformar. Passamos de um sistema azul a um sistema laranja. Através da adoção de inovação, nós transformamos para converter nosso sistema num sistema muito mais eficiente, que genera muito mais valor, em termos de valor para o paciente, para as instituições e para o próprio sistema, com uma qualidade mais alta na prestação de serviços e uma salvaguarda do interesse público. E tudo isso nós podemos fazer através dos nossos sistemas de compras. Como usamos nossos sistemas de compras para transformar a partir da adoção de inovação. Nos seguintes slides, a gente vê como transformamos. Passamos basicamente de sistemas orientados diretamente em base de preço, o standard mais antigo, a sistemas muito mais orientados à compra de necessidades, soluções e valor. Tudo isso nós fazemos através de uma transformação que leva em consideração os resultados da inovação que criaram outros. As empresas, por exemplo, de tal forma que o comprador público, em lugar de comprar produtos, serviços, o que faz é compra tudo isso como uma nova solução, como uma nova aproximação que nos permite incorporar os resultados da inovação que geraram essa situação. Mas numa etapa seguinte, nós não só incorporamos os resultados da inovação, senão também os resultados que os sistemas de saúde obtiveram baseado nessa inovação, de tal forma que os compradores públicos não só compramos produtos e serviços, mas também, basicamente, descrevemos novas necessidades, atuamos como pioneiros na adoção para
para utilizar não só esses serviços e produtos, mas também os resultados dessa inovação. Eu apresentei 3 projetos nos seguintes slides, que fazem parte do portfólio da carteira de projetos que desenvolvemos nos últimos anos. Basicamente, isso faz parte de toda a nossa estratégia de entrada de inovação no âmbito das doenças cardiovasculares. O primeiro dos projetos, desenvolvidos por um único hospital, consistiu na mudança do sistema de compras dos defibriladores implantados, tradicionalmente, que era um dispositivo em que o resto das atividades eram assumidos rigorosamente pelo comprador. A partir daqui, o que perguntamos é como podemos transformar este dispositivo numa solução que nos permite não só adquirir o dispositivo, mas um serviço 24 horas, 7 dias por semana, à distância, a gestão eficiente do armazenado, o transporte técnico, a melhora das complicações, quando essas complicações são resultado da tecnologia, a melhor profissionalização dos profissionais, tudo isso num contrato único. Portanto, deixamos de comprar produtos e compramos soluções. O contrato de 12 milhões de euros. Nesse mesmo sentido, o próximo projeto não vamos comprar mais os desfibriladores implementados através de um único, mas vamos comprar marca-passos, coordenando diferentes atores na cadeia sanitária, no desenvolvimento e na prestação do serviço, atenção primária comunitária nos próprios hospitais, 4 hospitais comprando conjuntamente com o mesmo esquema de convertir a compra de um dispositivo na compra de uma solução. Lembrem, solução inclui produto, serviço, conhecimento e experiência. Isso foi um segundo contrato de 20 milhões de dólares, incluindo 4 hospitais e atenção primária comunitária. Em ambos os casos, temos um modelo baseado no dispositivo. Por isso, o terceiro projeto, na mesma linha, não foi de abordar do ponto de vista do dispositivo, senão da lógica da patologia, da doença que queremos solucionar. Alguns problemas que nosso paciente tem, que tem problemas, patologias de estenose aórtico. Tem 3 vias de solução: a cirurgia cardíaca aberta, o tratamento paliativo, farmacológico ou a implementação de dispositivos. Essa patologia, empresas e o mercado precisam nos ajudar a resolver um problema que temos, oferecendo soluções. Obviamente, aqui não temos a lógica do dispositivo, que nos permite a telemonitorização do paciente. Os serviços têm que ser prévia à implantação, selecionando os melhores pacientes candidatos de cada solução, toda a parte de simulação da implementação das válvulas ou da solução, tudo que é a reabilitação do paciente para melhorar os resultados. Tudo isso, além do mais, com contratos que nos permite sempre não só aproveitar os resultados da inovação daqueles que oferecem as soluções, mas também os resultados da própria adoção da inovação. No próximo slide, eu dou os 3 elementos chaves que nos permite avançar nesses modelos. Os 3 módulos clássicos seria reforçar a cultura da inovação nas nossas organizações. Se nós vamos adotar inovação, se vamos utilizar os sistemas de compra para incorporar inovação, então teremos que reforçar a cultura, esse tipo de cultura em todos os níveis na nossa engrenagem. E a segunda
a mudança dos sistemas de pagamento e de reembolso, a lógica de comprar a preço, produto e com base em evidência, é uma lógica que se casa muito bem com o sistema de reembolso de pagamento com base na atividade. Mais atividades o hospital desenvolve, mais recurso ele recebe, mas ninguém se preocupa com os resultados. E o que é interessante para nós é melhorar os resultados de saúde para a população e nos aproveitar os resultados de saúde através dessa nova sistema de adoção de inovação e mudar também o sistema de pagamento, a evolução do sistema de pagamento por serviço, por atividade, para um sistema mais baseado em resultados ou, em última instância, com base no valor, e isso nos permite introduzir novos modelos de negócio. E como último elemento-chave, os drivers, as alavancas de inovação, tudo aquilo que está relacionado com a servitização, né? Que é essa coisa de dar a solução. Então, é um serviço. Pensem em Spotify, por exemplo, a gente comprava o disco, o produto, né? Agora a gente compra o serviço, a solução, uma escuta de música em qualquer plataforma, em qualquer lugar, em qualquer momento. E a segunda variável é a personalização. E a terceira, como a prevenção será embutido em todos esses projetos. E para concluir, esse último slide, aqui está, são lições. Nós temos um setor que está passando por uma tempestade perfeita. Nunca houve tanta inovação, nunca houve tanto dinheiro para adotar essa inovação. Isso nos leva, obrigatoriamente, nós temos que fazer as coisas diferentes, não como uma coisa legal, bacana, ou que está na moda. Não, quando nós falamos de sustentabilidade do sistema de saúde, nós estamos falando da inovação, utilizar a inovação para fortalecer a sustentabilidade do sistema de saúde e também melhorar os resultados de saúde dos nossos sistemas e, portanto, a melhoria dos resultados para os nossos pacientes, para os nossos cidadãos. Então, da minha parte, isso seria tudo. Muito obrigado. Obrigado, Ramon. O meu coração está contido, porque a Espanha perdeu ontem na Copa, mas, de qualquer forma, vocês vão receber um prêmio e me mande foto, viu? Sim, é mais fácil ganhar prêmios que não ganhar partida de futebol. Então, vocês não têm que aprender a chutar pênalti, né? Essa aqui é a coisa. Ok, muito bem. E aí, meu amigo? Esse é o momento, é o seu momento, né? Essa tempestade perfeita que o Ramon mencionou é uma coisa que a gente vê a diário e está sendo intensificado muito mais depois de uma pandemia global que realmente acabou com todos os recursos financeiros e agora nós estamos pensando como nós vamos pagar todas essas dívidas, né? Então, qual é a sua perspectiva a partir do Banco Mundial? Bom, não vamos deixar de lado uma coisa, né, que tem a ver com a intensidade dessa tempestade, né? Eu acho que o assunto, visto de uma perspectiva regional da América Latina e Caribe, essa região é feita por países que têm necessidades não satisfeitas que estão acumuladas e são muito importantes. E vão crescendo rapidamente. A nossa região vai envelhecer muito mais rápido do que o processo de envelhecimento na Europa, então existem necessidades crescentes, né? Uma estreiteza, vamos dizer assim, física muito difícil de ser administrada nesse contexto aí da subida das taxas de juros, né? Essa alça imensa, uma explosão da inovação também, que é uma boa notícia por um lado, mas do ponto de vista de quem tem que otimizar os recursos para poder atender a demanda, isso é difícil. Então, eu começo comentando a estratégia do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e fazendo duas ênfases, né? É o imperativo da eficiência, número 1, assegurar
que aquilo que a gente venha a investir, que a gente gaste tenha um melhor resultado, né? Nós não podemos nos dar os luxos de não fazer isso nesse contexto aí. E os 2 pontos que eu vou enfatizar são linhas de trabalho, onde o BID trabalhou muito, e nós temos a virtude de gerar um efeito positivo duplo, pelo lado da eficiência e pelo lado da qualidade. Então, eu começo comentando, pode colocar o outro slide, Maria. Eu quero falar sobre a rede de critérios, que já tem mais de 10 anos. E essa rede de critérios começou com o propósito de gerar uma comunidade de conhecimento, é uma comunidade aberta e gera recursos ao alcance do público, não só para o setor governamental, mas também para o setor privado e todos que trabalham nesse setor de saúde, e realmente melhorou muito a relação custo-benefício e também as tecnologias de 20 anos, nós estamos agora promovendo essa coisa mais nova, e essa rede, além de produzir permanentemente pesquisa aplicada, né, também produz muita consultoria e assistência técnica para os países. E nessa matéria, essa rede foi evoluindo. E aí nós temos institutos de avaliação de tecnologia na Colômbia, na Costa Rica, fizemos um assessoramento dos planos de benefícios para poder aplicar as tecnologias médicas para financiamento dos sistemas públicos. E aqui estão as atividades: educação, tem cursos em edX, tem um webinar que está aberto ao público uma vez por mês, aí vem aí, as práticas de todo mundo, quais são as suas, a sua aplicabilidade, muito conhecimento compartilhado, é um diálogo também de políticas públicas, cooperações técnicas, treinamentos, o que eu já falei, e aqui está a nossa página. Vocês podem baixar tudo, inclusive vídeos. Essa apresentação, inclusive, vai ser baixada. Então, é um recurso, né, um bem público regional, essa rede Critéria, ou Critérios em português. Como esta evidência vai evoluindo e mudando? E pode continuar, Maria. A lógica é uma lógica binária. E nós não conseguíamos, né, mostrar aí a relação custo-benefício de um equipamento, ou de uma tecnologia. Havia os indicadores e havia também algumas indicações, algumas razões, né, para os limiares, e aí nós fomos ampliando a coisa e fomos evoluindo. Então, a nossa pergunta não é se isso tem uma boa relação com o custo-benefício, mas o que é preciso para que seja, pode ser que esse preço não seja, mas em outro pode ser. E então, talvez para a população em geral, sim, mas para uma comunidade de pacientes pode, sim, ter uma boa relação custo-benefício. Então, isso exigia uma abordagem mais sofisticada e abrindo o leque das perguntas. Além de perguntar aí dos sistemas publicamente financiados, se o governo deveria pagar ou não pela tecnologia e quanto teria que pagar. Então, nós produzimos aí muitos documentos explicando, não é, como muitos países começaram a utilizar essa metodologia para poder informar as estratégias de regulamentação de preço, estratégias essas que também evoluíram, não é? Mas chega um ponto que realmente se esgota, né? Então é parte do que se faz, mas nem tudo que se faz. E fazer uma discriminação de quanto pagar para quem, não necessariamente tem uma estratégia igual para todo mundo. Então, daqui eu passo a comentar um pouco quais são os elementos necessários ou aqueles elementos habilitadores para
avançar nessa estratégia de compra com base em valor. Então, em primeira instância, nós precisamos de um conceito de valor. Esse conceito tem que ser claro, bem definido, e tem que ser específico do conceito. Então, no contexto clínico, se estamos falando de oncologia, muitas vezes, o primeiro conceito que surge, assim, é a sobrevida do paciente. Mas, obviamente, que estender a sobrevida não é o único, né, objetivo. Começa a surgir também a questão da qualidade de vida e outras dimensões de valor que também são muito importantes a serem consideradas para associar aí a conveniência. Podemos encontrar o medicamento, você não tem que tomar 3 pílulas, mas sim uma, isso melhora a adesão do paciente ao tratamento. Então, tudo isso é dimensão de valor, todas são dimensões válidas e, portanto, são susceptíveis de serem consideradas à parte ou agregando-se no contexto de ferramentas de multicritérios, mas precisamos estabelecer essa clareza. Depois, conceitos de valor que são um pouquinho mais ambiciosos, não é como os anos de vida, com qualidade de vida, que permite a você fazer comparações fora do contexto clínico, sair da oncologia e fazer comparações com outros âmbitos da medicina, como a ortopedia, por exemplo. E existem muitos desenvolvimentos e avanços tecnológicos e ter aí a clareza de quais são os conceitos de valor que nós estamos usando associados, né, à métrica, conceitos de métrica. E isso também pode variar de acordo com o contexto. E o terceiro é a informação. Esse é o terceiro pilar da agenda do BID. Esses são os critérios, a métrica, a informação, porque a informação realmente contribui para a eficiência da qualidade, é um princípio, e a informação está passando por uma revolução. O banco, o BID, está apoiando muito essa questão eletrônica, de aplicabilidade eletrônica e a interoperabilidade dos sistemas, independente que se estão numa prestação de serviços públicos ou privados e que tinham uma linguagem e que tenham uma linguagem de comunicação. Isso induz a algumas transformações de fundo no sistema de saúde e é um fator habilitador muito importante para se avançar cada vez mais nesse propósito de fazer compras e aquisições com base em valor. Historicamente, a forma de esclarecer se um medicamento, ou uma tecnologia, um equipamento produzia ou não benefício clínico, esse é o contexto dos ensaios que estão ali pelas Anvisas da vida, são acompanhadas, né, pelas as entidades reguladoras, e aí vai se medindo até que ponto esse benefício clínico está sendo produzido em matéria de saúde, e isso fica ali como se fosse uma verdade inexorável e seria assim para sempre, né? E tem gente que diz a gente, isso aqui pode variar de acordo com a população, ou seja, algumas variáveis, mas nós temos agora informação em tempo real, então nós podemos saber muito mais e nós podemos resolver outras questões que historicamente eram obstáculos. Muitas vezes existem muitas incertezas. Isso acontece muito com as doenças raras, que tem uma comunidade de pacientes muito diminuta, muito pequena, então a faixa de certeza é muito grande. Então, a incerteza tem um efeito bem maior, mas com a existência de uma informação de qualidade, nós podemos habilitar mecanismos como os acordos de gestão, né, para poder a gente ver como as coisas acontecem na vida real, vamos observar e depois estabelecer a posteriori o que acontece. O fator também que eu gostaria de ratificar, que a ênfase na informação é muito grande. A informação de qualidade gera confiança no sistema. E então é isso, se trata justamente disso.
de, como o meu antecessor falou, comprar soluções e não o produto, né? Nós compramos a solução, o resultado para a população, o que o produto pode proporcionar para aquela comunidade. Essa é a filosofia da liderança. Existe um livro do Michael Porter, que é Concorrência com Base em Valor. E um dos pontos desse livro, né, tinha um hospital na Suécia que estava trabalhando com a Volvo, aí tinha uma questão que dizia não é a garantia, né? Estava se vendendo o resultado, né? O fabricante aí, no caso, entre aspas, né, seria a Volvo. Então, vamos ver aí. É um projeto ambicioso, sim. É o desejável chegar a comprar resultados finais, soluções, e não apenas os produtos, os insumos básicos. Nem sempre é muito fácil medir o resultado final, porque nem sempre é fácil fazer atribuições ao resultado final. Existe aí muita tecnologia para a gestão da diabetes, por exemplo, eu sou diabético, mas isso depende, sabe, do comportamento da pessoa, da conduta, né? Então, existem fatores sociais, comportamentais, que afetam os resultados da saúde, que nós não podemos dizer, a causa foi esse medicamento e não o outro, né? E existem áreas também da medicina onde existem muitas incertezas, porque são coisas muito raras e os diagnósticos não são precisos. Então, existem áreas nebulosas para você, da medicina, para você chegar aí, aplicar essa filosofia de aquisição ou compra com base em valor. E com pequenas coisas, esses pequenos ajustes, nós vamos ter um impacto muito grande, muito grande. Então, nós temos que ficar aqui tranquilos, né? Nós vamos poder chegar a isso de uma forma satisfatória. Não é só pagar por produtos e pelos insumos, não. Nas áreas onde isso começa a ser viável, obviamente que isso vai fazer a diferença, né? Então, nós temos que apostar nisso, e é isso que nós temos que fazer. E é uma coisa imperativa, né, no contexto que você mencionou aí no princípio. Tem a feliz propriedade de dar uma repaginada na eficiência e na qualidade, trabalhar com as questões habilitadoras para realmente ajustar a estratégia, e o BID apoiar não só a apropriação das metodologias por parte dos atores públicos e privados, e também dispor de uma estrutura de informação e de informação de qualidade necessária para que isso seja possível. Obrigado, Ramiro. Gostei dessa ideia que de pequeno passo a gente chega lá e faz uma grande diferença. Concordo plenamente, excelente. Quero convidar vocês, se tem perguntas ou comentários, por favor, coloquem no chat. Vamos seguir com a nossa ordem do dia. Como falei, temos duas perspectivas do ponto de vista primeiro do setor, começando com o FIFarma, o Diego Guarim, que é o líder regional de acesso de mercados para a Merck. Ele vai falar sobre a perspectiva de FIFarma. Pena que não pude estar com vocês, eu acabei de chegar hoje de viagem e não pude viajar a Washington. Eu preciso apenas 5 minutos, se você me permite, para falar sobre esse tema. E todos os slides estarão disponíveis para vocês que estiverem interessados. Nós, em FIFarma, antes de mais nada, eu queria falar que eu estou falando por mim mesmo, não em nome da FIFarma. FIFarma, acreditamos que tudo começa com questões das câmaras farmacêuticas na América Latina. Foi criada em 1962, representamos 16 empresas. Eu quero falar, nesses 5 minutos, o que fizemos em 2021 com diferentes indivíduos
sobre o tema das vacinas do Covid. Como você sabe, há diferentes vacinas, 4 tipos a grosso modo. Todas têm as mesmas indicações, todas para infecção por Covid-19. Sabemos que essas plataformas têm diferentes níveis de eficácia, diferentes níveis de segurança. Alguns países conseguiram controlar a pandemia melhor do que outros, e outros tiveram uma cobertura semelhante, mas isso nos faz pensar do uso da tecnologia aprovada pelas agências regulatórias e considerar quais elementos, quais valores nos permitem tomar uma decisão. Como disse Ramiro, desde o início, aqui tem um link se vocês quiserem ver os resultados da nossa pesquisa. Então, essencialmente, nós utilizamos o que chama-se ADMC em inglês, uma abordagem multicritério em que utilizamos variáveis intrínsecos, confiança, eficácia, efetividade, segurança, tolerabilidade e o impacto na saúde pública. Esse era o primeiro passo, usando a informação. E, em seguida, tínhamos uma tabela em que nós listávamos as tecnologias, incluindo os preços, e também alguns exigiam um certo nível de refrigeração, que é muito importante. São variáveis que nos levam ao terceiro ponto, que é a deliberação. Fazer uma análise, então, de 3 partes, e a deliberação tem essas características: a capacidade do sistema para poder aceitar essas vacinas. Algumas doses são mais complexas do que outras, como foi dita, é preciso refrigeração, algumas precisam ser congeladas, que é mais complicado do que aquelas que não precisam. Isso tem um impacto na justiça da questão. Quantos vão ter acesso, um acesso equitativo? Quanto menos acesso, menos justiça. E também, se são aprovados por agências de referência, como dos Estados Unidos, essas têm maior aceitação daquelas que não são aprovadas. Se alguém quiser os detalhes, nós fizemos um estudo e queríamos, então, determinar como qualificar os especialistas dessas vacinas. E aqui há uma plataforma que vocês... A eficácia dos próprios, o proteína RN mensageiro, os diferentes tipos de vacina que vocês conhecem, e o vector viral, os 4 tipos. Baseado nisso, havia toda uma metodologia para analisar, e o que fizemos, aqui vocês podem ver do lado esquerdo da tela, para cada um dos variáveis, nós fizemos uma pontuação. Aqui tem o preço, custo e os custos relacionados à eficácia das vacinas. Se eu reduzo a mortalidade, unidade de doses, podemos ver nesse exercício diferentes classificações baseado nisso no custo e quanto ao valor com base nessa abordagem multicritério. E aqui eu estou olhando o relógio para não passar do tempo. E aqui o que eu queria falar, que o preço, a importância do preço, mas basicamente temos que captar o valor das tecnologias. E o que precisamos fazer é olhar um pouco além do preço, e é o que nós tentamos fazer na FIPharma. Muito obrigado. Obrigada, Diego.
sempre gosto de ouvi-lo representando o setor, e eu sei que vocês, tudo tem a ver com valor. E também você falou da importância da tecnologia médica. Vamos agora ouvir da Cláudia Brabata, nossa diretora de Policy da América Latina, da Medtronic. Por favor, Cláudia. Muito obrigado ao Council por me convidar a participar. Eu, de fato, represento o setor de tecnologia médica, então os comentários deste painel não representam a posição da AdvaMed nem da Medtronic, são minhas opiniões. Para que vocês se familiarizem, a AdvaMed é o grupo de indústria e tecnologia médica maior do mundo, representa mais de 400 empresas membros, todo mundo que projetam, produzem dispositivos médicos inovadores e o espectro de tecnologia médica é muito amplo. Vários diferentes aparelhos cirúrgicos, aparelhos de imagem, dispositivos telemóveis. E isso vai crescendo e é crucial na prevenção e no diagnóstico e no tratamento de múltiplas doenças e nos sistemas de atendimento médico. Durante a pandemia, vimos um grande ênfase na saúde distal e a necessidade de ter um paciente, muitas vezes, fora do hospital, para poder oferecer um alto nível de atendimento. Na tecnologia médica, claro, os resultados clínicos e o impacto orçamentário são cruciais. E o que os dispositivos podem ajudar a fazer? Em treinar os médicos, eles podem capacitar os médicos, os pacientes, além do próprio dispositivo, eles podem trazer grandes resultados e podem mudar como atuam os hospitais. O provedor de serviço nessa abordagem é muito importante através da intervenção. Como disse o Ramon, nesse slide, eu coloquei em outras palavras, mas a ideia é como migramos do mero dispositivo a uma abordagem de diferenciação tecnológica, oferecer os serviços e como oferecer uma abordagem educacional que aumenta a eficiência e os resultados sanitários para os pacientes. A tecnologia médica evolui muito rapidamente, então a curva de aprendizagem e o segmento dessa tecnologia, a habilidade, capacidade de acompanhar essas mudanças são cruciais. E para os pacientes, quanto mais tratamentos, mais empoderado este paciente se sente com respeito à sua doença. Eu sei que temos pouco tempo, por isso que eu estou indo muito rapidamente. Nós fizemos um estudo em 2021. Por que compras com base em valor têm resultados tão bons? Por que na América Latina não atuamos tão rapidamente? Onde estamos? Sabemos que é importante, mas é preciso uma mudança cultural dos atores no sistema para quebrar barreiras. São orçamentos de curto prazo, as informações, como conscientizar os diferentes atores, etc. Mas é possível. E dentro dos modelos que nós encontramos nesse sistema, um deles tem a ver com diabetes. No caso de diabetes, é diabetes 1, que são indivíduos que precisam múltiplas doses por dia de insulina. Nos Estados Unidos, fizeram análise se fazem que há um preço adicional pelas bombas e os sensores. No início pode ser mais caro, mas a longo prazo são mais baratos, porque mais econômicos, porque reduz visitas ao pronto-socorro, a UTI, e sem falar dos custos de produtividade. O mais importante é a saúde física e mental do paciente, da sua família e dos seus médicos, enfermeiras
Então, esse modelo que foi aprovado para reduzir custos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e aí a gente pode analisar os modelos em outras regiões também. Estamos aprendendo muito da Europa e da Espanha, e temos o benefício, graças ao Ramon, de poder compartilhar nossa experiência em espanhol. O que a Espanha fez? Temos o caso de Extremadura, onde, como em muitos países, os pacientes estão geograficamente em áreas muito distantes, não sempre têm acesso, então é preciso mitigar isso. Este programa tem sido um sucesso. Uma das métricas é o melhor tempo de controle que o paciente se mantém sob esse controle. Isso é um dos para reduzir o risco de hospitalização. Com tudo isso, conseguiram reduzir custo, melhorar a qualidade de vida, uma maior coordenação no sistema de saúde e o empoderamento do paciente. Isso vai muito além da tecnologia, é uma venda de serviço e trabalho conjunto. Isso é apenas um exemplo da perspectiva da tecnologia médica. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Excelente. Temos algumas perguntas que já chegaram e temos apenas 7 minutos. Então, vamos ver quantas podemos responder. Primeira, e Ramon, talvez essa seja uma pergunta para você. Que tipo de impacto tiveram as licitações baseadas em valor nos pacientes e nas organizações que oferecem esse tipo de atendimento? No nosso modelo, nós consideramos a definição de valor em 4 esferas. Valor também na linha, no que se refere. A primeira, a melhoria dos resultados do paciente. Segundo, redução do consumo de serviços sanitários. Terceiro, o incremento de produtividade. E quarto variável está relacionado à sustentabilidade da resiliência. Então, tomamos em consideração essas 4 variáveis. O projeto, estamos falando sobre resultados, diretamente resultado aos pacientes, e aí falamos na redução de número de visitas, melhorar os tratamentos, melhor qualidade de vida dos pacientes. Antes falaram do exemplo diabetes. Nós desenvolvemos um projeto de diabetes baseado em um modelo de compra com base em valor, e as métricas dos contratos foram coordenados tentando diminuir o tempo necessário. Isso tudo afeta a qualidade de vida. Depende do projeto, mas em tudo que tem a ver com a melhoria de incrementais dos resultados dos pacientes, e esses são os primeiros variáveis que nós levamos em consideração. Obrigado, Ramon. Eu tenho outros exemplos, mas eu não vou expandir. Mas esses 4 critérios definem muito bem esses projetos. Tem não só melhoria de resultados, mas também no uso de recursos de saúde, que tem um grande impacto nos custos. Segunda pergunta: que tipo de oportunidades para economizar custos estão presentes no modelo de licitações públicas com base em valor? O motivo que eu queria levantar essa pergunta é que temos que pensar de forma diferente. Não é só a oportunidade de economizar. Lembre-se que a falta de qualidade é cara. A falta de qualidade, entregar serviços de uma qualidade baixa, serviços de saúde de baixa qualidade custa muito, é caro. E falamos sobre complicações, reinternação, pessoas que precisam ficar nos hospitais muito mais tempo, e são recursos que poderiam ser usados de outras maneiras. Então, tudo isso tem um peso. Então, quando falamos de licitações com base em valor, primeiro que temos que pensar é como criar o valor.
não como vamos economizar. Como vamos economizar dinheiro? Isso nos leva à mesma mentalidade de antes. Cortar preço e a qualidade acaba em segundo plano. Terceira pergunta. Quais as barreiras de adoção? A Cláudia mencionou algumas desse modelo. A Espanha também tem muita experiência e o Ramon pode falar isso. Barreiras de adoção desse modelo. Eu diria que até 2014, no caso da Europa, a principal barreira era o marco regulatório existente, o marco de contratação. A partir de 2014, com a aprovação da nova Diretiva Europeia de Compras Públicas, desaparece qualquer obstáculo, porque a Diretiva Europeia preza a inovação como um fator diferencial e vincula o dinheiro com a inovação. Então, não existe essa barreira regulatória. O próximo elemento, eu diria que a principal barreira foi a gestão das organizações, que tem sido uma das principais, que precisam trabalhar de forma multidisciplinária desde o início. E nesses projetos tem uma curva de aprendizagem. E, em alguns casos, nós também inserimos nos contratos, compartilhando com o setor a necessidade de agilizar essas curvas e de compartilhar esses custos com o setor nesse processo de aprendizagem das organizações, equipes multidisciplinárias. Eu falei da cultura de inovação dentro da organização. É preciso ter um compromisso desde o topo. É preciso ter um alinhamento dentro da organização. Se queremos que os projetos sejam sustentáveis, se queremos fazer apenas um projeto, não vamos precisar nenhum tipo de mudança de gestão, mas se isso, entre aspas, visto como algo convertido em algo replicável, aí sim precisaremos formação de equipes, capacitando eles nesse modelo. Então, não existe barreiras em termos de marco jurídico e contratação. As principais barreiras, na verdade, são dentro das organizações. Obrigado. Tanto os compradores quanto as empresas. As empresas também têm que fazer um trabalho. Obrigado. Vamos ver, Ramiro, vamos falar das barreiras. Do ponto de vista da América Latina, eu gostaria de você saber se essas barreiras são mais ou menos importantes em países como as repúblicas federativas como México e Brasil. Depende como o sistema de saúde está organizado institucionalmente. Por exemplo, no contexto da Colômbia, eu ouvi que existe uma compra delegada, ou seja, o Estado paga uma agência ou uma entidade que fazem a compra dos serviços, às vezes são de natureza privada, então as normas de compras públicas não se aplicam, porque eles têm toda a liberdade para comprar com base no valor, né, onde houver. E a questão da diabetes, por exemplo, que não é só o dispositivo, né, mas o dispositivo na pessoa, ou seja, complementado com o serviço de saúde que acompanha, que analisa a glicose da pessoa. Então, nesse contexto, né, eles podem comprar o valor sem nenhuma restrição. Agora, quando se trata de serviços ou produtos adquiridos por instituições públicas ou estatais, né, existem alguns princípios norteadores, independente, né, da configuração, de diferentes capacidades. Existem alguns princípios que podem ser estabelecidos nas normas de compras públicas, como a seleção objetiva, que, por regra geral, tem que haver licitações, né, para poder se adquirir esse produto ou serviço. Então, há uma série de princípios que estão aí fincados e não importam aí as peças processuais ou as partes, né, do processo. Então, quem estiver fazendo as compras
pelo Estado, né, que possa haver licitação, que possa haver concorrência. E para fazer isso bem, tem que haver a qualidade de distinguir as peras, de saber exatamente as peras e as maçãs, as coisas diferentes, para poder comparar coisas iguais e assim perceber o valor e não o que é metodologicamente fácil. Então, se existe alguma barreira nesse ponto, é ter essa clareza metodológica primeiro e depois, né, os advogados, eles misturam as coisas, mas quem toma as decisões no setor público tem que entender a engrenagem e, às vezes, os advogados não entendem. Isso é um medo, um receio. Esse seria meu comentário. Muito obrigado, Ramiro. Então, para encerrar, é muito importante levar em consideração o quadro, né, como um todo. Existem países na América Latina onde existem oportunidades muito importantes que começam a saltar às nossas vistas. No Brasil é um exemplo, tem uma nova lei que abre o diálogo para a competitividade e cria esse tipo de veículo, né, para poder travar esse diálogo competitivo que pode gerar soluções. Então, primeiro, o que é que nós vamos perguntar ao mercado? Não vamos comprar coisas, nós vamos comprar solução, resultado, valor. Então, nós temos que mudar a cabeça, a mentalidade. O segundo, o que o Ramiro falou, atributos de valor. Quais são os atributos de valor que são importantes para o sistema e que têm que estar embutidos nos contratos? Número 3, cautela, advogados, setor jurídico. Isso me faz recordar uma das reuniões lá na Europa que nós fizemos, onde o pessoal da Escandinávia disse: se nós estamos acorrendo aos tribunais, né, por isso, e uma pessoa muito objetiva na sua forma de pensar, se estão nos levando aos tribunais, é porque estamos fazendo alguma coisa certa. E se a gente está no status quo, ninguém vai realmente discutir, não é verdade? Então, marco normativo, mas sem medo à mudança. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigado a todos os panelistas que aqui estão conosco, e como eu não sou especializado em nada disso, eu levo para casa a importância de considerar o sistema como um todo, a saúde integral do paciente, e não o custo do medicamento, ou do dispositivo, ou do equipamento. Isso é que é importante, e também levar em consideração a inovação, o que é que está acontecendo por aí, que nós não podemos nos pautar no passado, porque senão vamos deixar de lado oportunidades para a população e para os pacientes. Para aqueles que estão virtualmente conectados conosco, estamos no final do programa do dia de hoje, e por parte do Conselho das Américas, gostaria de agradecer muitíssimo o seu tempo. O programa estará no nosso website em breve, em espanhol e em português, e quero que vocês compartilhem esse conteúdo com seus colegas. Antes de encerrar a sessão virtual, eu gostaria de agradecer uma vez mais aos nossos patrocinadores, Medtronic, Merck, Organon, Pfizer e Sanofi. E queremos vê-los em breve em outro programa do Conselho das Américas, e desejamos a todos boas festas e um próspero ano de 2023 a todos. Muito obrigada.